Tem um caso... Conheci o nome dos garotos da Tem um base. caso muito forte que é o gol do Edmundo contra o Botafogo. Não sei se vocês lembram, numa O Edmundo preliminar da ali aos noite pro 44 dia do segundo ficou tempo. famoso por esse jogo, O essa Edmundo estava na preliminar. reserva do Sub-20 Passou naquele geral. jogo, entrou, Isso, entrou. driblou meio time do Botafogo, fez o gol, o estádio já estava lotado, que foi no último minuto do segundo tempo. E aí, dia E seguinte, teu eu me pai lembro... tava lá questionando isso, né? Dia seguinte, eu me lembro, jornais e tal, acho que foi empate, Vasco e Botafogo, o principal, se eu não me engano, não lembro também, mas acho que foi um 0x0 que não foi grande coisa o jogo. Os jornais no dia seguinte só falavam do gol da preliminar, eu me lembro disso muito bem, época de jornais ainda fortes, né? Isso. E aí o mundo vai mudando, né? E ele mudou, assim, ele da noite pro dia ele fica famoso, ele integra o time, integra o time principal, Sim, vira titular, assim. 91 para 92. Foi uma isso aí. coisa incrível que aconteceu com ele, da noite pro dia. Acho que, se eu não me engano, teu pai até questiona o porquê dele ser banco, e aí tem uma explicação dele mesmo, né? Ele mesmo, eu já vi ele contando essa história também, eu sabia da história, né? O que acontecia? O Edmundo era o sub-20 do Vasco, tanto que na base o Edmundo nunca foi muita coisa, porque ele tinha muita necessidade financeira e tinha muita dificuldade financeira, e ele mesmo falava que faltava os jogos para jogar na várzea e conseguir um dinheirinho que davam para ele. Deixa de ser curioso, capitão. E o Edmundo sempre foi um cara muito sincero e tal, e ele falava isso pro treinador do Vasco, que era o Jailson, que é um revelador de talentos também das antigas, Jailson Guimarães, revelou muita pela gente galera que ali. saiu do Vasco ali. Era um cara muito competente também. E aí parece que o Antônio Lopes, o meu pai, né, assiste a um jogo lá do Sub-20, e o Edmundo entra depois, em São Januário, né, porque antigamente aos sábados, normalmente o Sub-20, os juniores na época, né, jogava aos sábados, 2h da tarde, e o profissional treinava às 4h. Então, meu pai, por exemplo, sempre chegava antes para ver, né? Laboratório, né? E aí o Edmundo entra no jogo contra um time pequeno lá, no segundo tempo e tal, e aí faz 2 gols. E aí, no fim do jogo, meu pai chama ele e chama o Jailson, né? E fala, Jailson, o que houve? Por que esse cara... O que tá acontecendo com esse cara e tal? Por que esse cara é reserva? Aí o Jailson falou pro Edmundo, você quer que eu conte ou você conta? Aí o Edmundo, não, pode deixar que eu conte, professor. Aí o Edmundo falou a verdade, falou, professor, eu não tenho dinheiro para passagem, eu tenho muita dificuldade e tal, e aí eu falto muito a treino, falto muito para conseguir um dinheiro extra. Aí meu pai falou, tá bom, segunda-feira tu vai treinar no profissional e eu vou arranjar um contrato para você, vou arranjar tudo para você. Se você me agradar, acho que ele falou, vou te dar um mês, se você me agradar em um mês, a gente vai resolver essa questão. Aí foi o profissional, agradou, e aí começou a ser resolvida a questão dele. Saiu da mão de um cara que era revelador, como você falou, e parar na mão do Antônio Lopes ali.